Religiosidade no Egito Antigo. A religiosidade era um dos principais aspectos da cultura egípcia antiga. A religião fazia parte de todos os setores que sustentavam a sociedade egípcia da época, ou seja, questões econômicas, sociais e principalmente políticas estavam diretamente atreladas à religião e à forma como ela era praticada. A religião era considerada muito importante porque servia para explicar os fenômenos naturais, chuvas, a sucessão dia-noite, o nascimento, a morte, as estações do ano, etc. Por não disporem de explicações científicas, a ocorrência desses fatos era atribuída aos deuses. Servia também para homenagear faraós e animais. Pessoas notáveis dentro da sociedade egípcia eram associadas a deuses, assim como alguns animais eram adorados pelas pessoas. Por isso, a maioria dos deuses era representada por figuras humanas com cabeça de animal. Outra função era pedir pela organização do Egito. Os deuses eram associados também a qualquer conquista do Egito e, por meio de sacrifícios, os cidadãos pediam para que períodos de estabilidade fossem mantidos. Como já foi enfatizado, a religião dominava todos os aspectos da vida social. Tradições orais. A escrita já existia, porém, pessoas letradas eram poucas. Os hieróglifos eram conhecidos somente pelos escribas, que dedicavam cerca de 10 anos de suas vidas para dominar de forma completa a escrita e leitura dos hieróglifos. A grande maioria da população comunicava-se apenas através da fala. Daí, grande parte dos mitos e rituais ter sido transmitida oralmente. Os escribas eram muito raros. O ofício de escriba era um trabalho longo e bem árduo e muito respeitado, já que a sociedade daquela época viu a importância em registrar, seja em pedras, nas paredes ou em papiro, os fatos significativos. Além disso, a grande maioria dos registros em hieróglifos é acompanhada de ilustrações para que o povo tivesse uma instrução visual. No que se refere aos deuses, é interessante chamar a atenção para o fato de que eles são representados de forma bem parecida. Todos voltados para o mesmo lado, a posição das pernas e da cabeça diferente do tronco, todos têm cabeça de animal. As vestimentas de todos os deuses eram praticamente as mesmas. Ra era o deus do sol, provavelmente o deus egípcio mais conhecido. O sol, como em outras religiões antigas, era considerado muito importante. Logo, era um dos deuses mais cultuados e reconhecidos entre o povo. Anubis, com cabeça de coiote, era o deus do submundo. Controlava todas as questões relacionadas ao mundo dos mortos. Osíris tem uma representação um pouco diferente
dos outros deuses. Isso é por causa de um mito específico que conta como ele teria sido escolhido, ainda em vida, para ser o rei dos faraós. Mas seu irmão ficou com inveja dele. Então o matou e espalhou partes do corpo dele por todo o Egito. Então Ísis, sua esposa, deusa da vida, da fertilidade, da família, juntou essas partes e, através do processo de mumificação e um ritual religioso, fez com que ele voltasse à vida. Osíris é representado como um faraó mumificado. A gente percebe que ele tem a figura humana, não seguindo a regra da cabeça de animal. Hathor era a deusa das festas e da alegria, por isso muito relacionada ao sol. Então utiliza o mesmo adorno que Ra tem na cabeça. Ísis segura uma flor de lótus, associada à fertilidade e à maternidade. Eram muitos os ritos e elementos religiosos. Vamos abordar apenas 3. A mumificação não era acessível à maioria dos egípcios. Quem não viesse de uma família bem abastada ou tivesse dívidas era enterrada em partes remotas do deserto. A mumificação era um ritual feito com muito cuidado para garantir que a pessoa entrasse no mundo dos mortos. O processo retirava todos os órgãos internos que eram colocados em pequenos potes e enterrados junto com o morto. Todos os pertences e os animais de estimação eram enterrados junto com o falecido. Desse modo, quanto maior a tumba, mais rica era a pessoa. O ritual da abertura da boca era bem mais complexo que a própria mumificação. Tinha como objetivo trazer as pessoas e animais de volta à vida e também recuperar até objetos. É o ritual que a deusa Ísis teria realizado para trazer Osíris de volta à vida. Demorava aproximadamente uma semana e tinha esse nome pois consistia na inserção de pertences mortos pela cavidade bucal. Apesar de ser um rito complicado, era muito realizado pelos egípcios. O ritual do Livro dos Mortos, na verdade, faz parte apenas do imaginário egípcio. Acreditava-se que após o processo de mumificação feito de forma correta, o morto deveria passar pelo tribunal de Osíris antes de seguir para a vida no submundo. O julgamento, realizado na presença de Ra, Anubis e do próprio Osíris, consistia em avaliar se o morto merecia seguir ou deveria ser morto definitivamente por uma fera ou um monstro e terminar sua jornada no mundo dos mortos. A balança colocava de um lado o coração do morto, que fora retirado durante o processo de mumificação, e do outro a pena da verdade. Caso o coração do morto fosse mais pesado do que a pena, ele era devorado pelo monstro. Se fosse mais leve, poderia prosseguir.